Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Naimaer dos Santos e esse aqui é o 9º episódio do Gênio do Cristianismo. Nesse episódio nós vamos falar sobre o tema do papel cultural do santo, né? E a relação dele com a questão do herói no sentido clássico. Vamos conversar sobre isso e tentar chegar a entender, né, qual é a grande importância de termos essas grandes personalidades que influenciam toda a sociedade e a cultura de um tempo ou de muitos tempos. Solta a vinheta. Então, pessoal, nesse episódio nós vamos começar a falar sobre essa figura do santo em termos culturais e também da questão do modo de fazer, porque toda a ideia, o conceito de um gênio do cristianismo, é a ideia de como se faz as coisas, né, à medida de Cristo, certo? Não tem outra, talvez essa seja uma das melhores maneiras de explicar o que é o gênio do cristianismo, é dizer que o gênio do cristianismo é a maneira de fazer as coisas à medida de Cristo. Ou ainda de maneira mais radical, dizer que é como, tanto quanto nós podemos apreender isso, como Cristo faria as coisas nas diversas situações. O que entra na ideia do cristianismo de que a missão de Cristo, ela continua na igreja, entendendo novamente que a igreja ela é um corpo que tem dentro, entre os seus membros, primeiramente, né, a igreja sempre é uma realidade vista em três aspectos. O aspecto da igreja triunfante, que já está no céu, a igreja, né, do ponto de vista católico, né, a igreja que se purifica, certo? Então ela está no purgatório, está se purificando, certo? E a igreja que está presente no meio do mundo, aqui. Só que tem uma dificuldade nessa história toda. Primeiro, duas dificuldades fundamentais. A ideia de que a igreja é só a hierarquia, seja em qualquer aspecto que eu olhe, certo? Posso olhar para o aspecto, né, cristão, católico, ortodoxo, que tem uma hierarquia distinta do resto do povo, ou mesmo do ponto de vista protestante, porque as pessoas têm costume também de olhar para o que as comunidades eclesiais protestantes, qual é a opinião da igreja luterana, qual é a opinião, né, da comunidade anglicana, qual é a opinião da comunidade pentecostal, seja qual for. Vão buscar muitas vezes naqueles que estão à frente da comunidade, que são os pastores, ainda que, né, os protestantes na sua maioria, não façam uma distinção ontológica, né? Ou seja, uma distinção substancial entre a diferença da pessoa que está à frente da comunidade, poderíamos dizer assim, e o resto da comunidade. É quase como se o pastor, certo, fosse um representante da comunidade para a comunidade. Entre todos nós, somos todos iguais, porém, o pastor é uma pessoa que vai se dedicar a colocar-se, a treinar talentos, né, e coisas desse tipo que vão auxiliar a comunidade, então, na sua oração, na sua congregação e assim por diante. Quer dizer, também tem um pouco, há suas semelhanças também, né, com a prática, principalmente das comunidades mais tradicionais, mas a prática dos clérigos, das comunidades, das igrejas cristãs tradicionais, certo? Porque qual é a ideia? É um sujeito que, via de regra, em grande parte das comunidades cristãs que nós temos por aí, vai ser um sujeito que não vai ter outro trabalho, então ele, bem ou mal, na verdade, vai sair do trabalho comum das pessoas do século. Eu sei que existem pastores que trabalham em trabalhos que são seculares, mas eu acho que poderíamos até pensar numa maioria. Só se dedicam às coisas da igreja, então estudam mais a Bíblia, leem mais a Bíblia, comunidades cristãs mais tradicionais têm também os seus seminários, e assim por diante. Então se costuma também pensar que essas pessoas são a igreja mesmo em termos protestantes, certo? E o que acontece? Primeira coisa, vencer essa dificuldade, porque na verdade sobre qualquer aspecto que nós vamos olhar, a igreja nesse mundo, ela nunca é somente a hierarquia, seja uma hierarquia
substancialmente, essencialmente diferente do resto da comunidade, que é o caso do catolicismo, que é o caso das comunidades ortodoxas também, certo? Seja no caso onde não existe uma distinção substancial, mas na prática acaba se estabelecendo essa separação, certo? Ou seja, sobre qualquer ponto de vista, a igreja é a totalidade dos fiéis. Totalidade dos fiéis de Cristo, certo? Isso é a igreja nesse mundo, pelo menos a igreja peregrinante. Eu não posso dizer que só o padre é a igreja, ou só o pastor é a igreja, ou só o bispo é a igreja, ou só o papa é a igreja, ou só a hierarquia é a igreja. Eu também sou, né, a igreja, certo? Eu também faço parte dessa comunidade, essa comunidade se constitui com a minha participação, certo? Então essa é a primeira coisa a se vencer. Ou seja, não dá para dizer assim, um católico, ou mesmo um membro de outra denominação cristã, dizer-se dessa maneira: eu sou, mas eu não concordo com. Eu sou católico, mas eu não concordo com a igreja nisso, nisso e nisso. Ou eu sou de uma determinada comunidade eclesial cristã, mas eu não concordo com isso, isso e isso. Porque, bem ou mal da verdade, isso acaba parecendo algo praticamente esquizofrênico, certo? Claro que não tão marcadamente entre as comunidades cristãs por um motivo simples. Quando nós temos a ideia da livre interpretação da Sagrada Escritura, tá? Existe ainda uma base para eu poder dizer isso, né? A minha comunidade eclesial, ela pensa dessa forma, e nisso a pessoa está falando do que os pastores dizem, mas eu não concordo. Bom, isso ainda tem uma validade, por quê? Porque é difundido na maioria das comunidades protestantes a livre interpretação da Sagrada Escritura. Então, no final das contas, o pastor muitas vezes não é um elemento de autoridade, é um elemento de orientação, de consulta, mas no final das contas, certo? O protestante, via de regra, ele tem a liberdade de fazer a hermenêutica dele, a leitura dele da Sagrada Escritura. E nisso não pode se dizer que é um pensamento incoerente, certo? Porque está na base da própria reforma protestante a ideia da autonomia do sujeito de fazer essa livre interpretação pretensamente sobre luzes do Espírito Santo. Então dá para dizer que isso é uma coisa, é uma grande contradição, um protestante não concordar com a hierarquia da sua comunidade, certo? E ter a sua própria interpretação das coisas. Porque, bem ou mal da verdade, essa é a raiz do negócio, certo? Agora, para um católico ou para um ortodoxo, dizer que não concorda com a igreja, eu sou católico, eu sou ortodoxo, mas eu não concordo com, bom, aí já é realmente uma esquizofrenia. Por quê? Esquizofrenia, perdão, é uma maneira popular de falar, sabemos que o sofrimento psíquico não é só uma referência, é uma grande contradição, uma contradição na personalidade. Por quê? Porque não existe duas igrejas. A igreja que interpreta e a igreja... Não existe isso. Eu sou parte desse corpo chamado Igreja Católica, eu sou parte dessas comunidades, dessas igrejas particulares ortodoxas, certo? Para eu ser parte disso, eu tenho que ter plena comunhão, né, de fé, de credo. Então não tem como. Eu sou aquilo, então, eu estou discordando de mim mesmo. Não faz sentido algum, certo? Então a primeira coisa que nós temos que vencer essa ideia. E outra coisa que é muito importante é dizer o quê? E aí nós vamos entrar propriamente nessa figura do santo. Ninguém a não ser o santo é, em sentido pleno, igreja. Certo? Nesse mundo. Sabem? Por quê? Porque todos aqueles que estão, as pessoas não sabem, a gente, geralmente, que nós chamaríamos de teologia ascética e mística, que agora, geralmente, se eu não me engano, se tem o nome de teologia espiritual, vai pensar na ascensão do sujeito dentro dessa ideia. Uma via de purificação, uma via de iluminação e uma via de conhecimento, certo? Ou seja, eu tenho um caminho a ascender até chegar à união com Deus, certo? Então eu tenho uma via que vai me purificar dos pecados, assim por diante, ou seja, me purifiquei, ilumino a minha inteligência e depois me uno com Deus, certo? Então eu tenho essa realidade. Só esse sujeito que está plenamente unido com Deus, certo? Ainda que nesse mundo a gente saiba que ninguém pode se dar por salvo nem dormir nos louros, os santos, eles são aqueles que quanto mais se aproximam, né, da luz divina, mais eles percebem a sua fraqueza e mais se entregam. Esses caras, os santos, são os caras que são definitivamente
do ponto de vista, né, de uma visão tradicional de cristianismo, ou melhor ainda dizendo, talvez uma visão católica ortodoxa do cristianismo, haverá controvérsias no que eu estou dizendo do ponto de vista dos protestantes, mas esse cara é o único que é considerado plenamente igreja. Quem ainda não é santo não é considerado plenamente igreja, certo? Por quê? Porque às vezes a gente ouve esse tipo de coisa, que a igreja é santa e pecadora. Isso não existe, a igreja é santa, ponto. Os membros da igreja, né, as pessoas que fazem parte da igreja, têm coisas em si que não são a igreja, certo? Ou seja, a sua mentira não é a igreja, o seu pecado contra os mandamentos não é a igreja, pode pensar todas as coisas ruins que você tem em si, isso é o que em você não é a igreja, certo? Então, se tem um aspecto da sua vida que ainda está dominada pelo pecado, isso não é a igreja. Então, do ponto de vista católico e ortodoxo, também acredito eu estou entrando numa alçada, mas eu imagino que os ortodoxos têm mais ou menos a mesma fé que nós em relação a isso, né? Você só é igreja de fato quando todo o seu ser está dentro dessa plena comunhão com a vontade de Deus, certo? Então esses são dois aspectos. Primeiro, igreja é a totalidade dos cristãos, certo? Para nós a totalidade dos batizados, todos os batizados são igreja, em graus diferentes, né? Aí já entra toda uma questão teológica, a gente não vai se aprofundar aqui. A visão que os protestantes têm disso, que os católicos têm disso e assim por diante, certo? E o outro aspecto é que eu só sou plenamente igreja se plenamente eu estou adequado à vontade de Deus, certo? Esses dois pontos. E aí nós vamos falar dessa figura do santo sob o ponto de vista cultural e qual é o impacto cultural da figura do santo. Eu vou ter que dar um passo atrás e falar de uma outra figura importantíssima também para a conformação do mundo ocidental. E se você tem algum contato com a grande literatura do Ocidente, você vai perceber isso facilmente. Eu posso dar 3 nomes para você já vai entender onde eu quero chegar, né? Aquiles, Odisseu e Enéas, tá? Vou pegar esses 3 caras, os grandes 3 heróis, né, conformadores, né, do nosso pensamento ocidental e dos arquétipos, né, que nós temos ao longo da história, né, com a figura do herói. Também poderíamos citar aqui Heitor, certo? E aí, claro, vamos pegar esses dois, vamos falar das obras em si, né? Então estamos diante da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. E é claro que, por exemplo, tanto nas 3 obras surgem, além daqueles que são os protagonistas, aqueles sobre o qual a musa nos fará cantar, nós temos ali outros sujeitos que aparecem. A figura de Heitor, né, como o grande patriota, o grande defensor da sua família, o grande defensor das tradições do gens, da cidade, certo? Da polis, da civis. Ele é esse homem, né, essa visão de spoldaios que nós temos, né, do homem, né, maduro, que apresenta em algum grau até mesmo uma maturidade, que naquele momento transcende desses heróis, que são às vezes mais enaltecidos, como Aquiles e o próprio Odisseu, que na verdade só vai encontrar o seu termo de spoldaios, a gente poderia dizer de homem maduro, passado a sua grande trajetória, né, de purgação, que é o seu retorno à casa, esses 10 anos da qual vai se tratar esse grande poema da Odisseia, certo? Então, Diomedes também, nós temos, né, grandes figuras, né, Nestor, a figura do, também em algum grau, se vocês vão colocar ali, ainda que seja Atenas transfigurada, o mentor, né, dentro da Telemaqueia e tudo mais. Então nós temos essas grandes figuras que são os heróis. E o que são os heróis? Primeira coisa, já falamos uma coisa bem importante e relevante. Esses arquétipos, inclusive do ponto de vista dos seus defeitos, assim também como das suas qualidades, são grandes elementos formadores do nosso imaginário acerca de metas a alcançar, ou então de elementos a evitar. Porque no herói, surpreendentemente, não só os acertos são extraordinariamente chamativos e inspiradores, mas também pela grandeza dessas personalidades, os seus erros também alcançam um nível de tragédia, de drama, que a vida do homem medíocre não alcançaria. Então, se nós vamos olhar, por exemplo, nós temos a figura, vou fazer um paralelo, eu comparar o herói com um homem comum, em algum grau é semelhante ao comparar o homem com os animais. É evidente que a nossa proximidade com os heróis é muito maior do que entre nós os animais. Por isso que eu quero dizer com isso é o seguinte, os animais, por não terem liberdade,
eles têm um limite na sua capacidade para o bem, como também na sua capacidade para o mal. Agora, nós seres humanos podemos atingir um bem quase infinitamente maior que o dos animais, assim também, ou infinitamente maior do que os animais, já vou entender, porque eu estou dizendo que o bem que nós podemos atingir é infinitamente maior que o dos animais, como também podemos atingir um mal, esse sim eu vou colocar um quase infinitamente, né, mais vil que o dos animais, certo? Então a gente tem isso. E quando nós analisamos o homem comum, o homem por fazer-se, com o herói, também as capacidades do herói, elas são muito maiores, e o que é confiado ao herói é muito maior, do que aquilo que é confiado, ou aquilo que pode fazer o homem comum, certo? Por isso que seus acertos como seus erros também vão ser muito mais clamorosos e chamativos do que os erros e os acertos dos homens comuns. Até porque o herói, ele acaba se moldando muito pelo aquilo que é o sonho que ele almeja. O herói é feito de um grande ideal ao qual ele deseja conquistar, certo? Esse é um grande ponto que se precisa colocar. O herói, ele é feito dos amores que ele tem. Amores maiores gerarão homens maiores e amores mais vis gerarão homens também vis. Vou fazer um pequeno intervalo agora. Na sequência continuamos com esse tema do heroísmo e depois da santidade. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então vamos retomar agora o nosso bate-papo acerca dessa figura do santo e do herói. Estávamos falando sobre a figura dos grandes heróis e como elas dão um ideal, né, a toda a sociedade que se alimenta das narrativas e dessas trajetórias. E uma coisa importante a colocar sobre o herói é que o herói, ele faz o que faz, via de regra, porque a sua personalidade, ela acaba sendo instrumento e interage com a vontade dos deuses, de maneira mais estreita que os demais homens. Ou seja, assim também como nós colocamos como referencial a questão da liberdade que o ser humano tem em relação à liberdade dos animais, de alguma forma parece que pelos dons e pela eleição dos deuses, esse homem acaba tendo uma maior liberdade, de alguma forma. Ao mesmo tempo que essa liberdade, que vem de um determinado poder ou de certas capacidades, parece também enredá-lo num destino, e aí sim propriamente num destino, porque parece fatal e inevitável, certo? E aí que nós vamos ver depois a transcendência disso. Mas parece que o herói, ao mesmo tempo que ele tem mais poder, mais capacidades e assim por diante, ele também parece que os deuses têm uma atenção maior sobre ele.
e então ele acaba, de alguma forma, participando de maneira mais dramática desse destino do seu tempo e da sua sociedade. Isso é uma coisa muito importante porque nós olhamos que, de alguma forma, a influência do herói é porque o herói acaba transmitindo para as pessoas ao qual ele é a inspiração, a ideia de que esse era um homem que esteve envolvido até as últimas, né, entranhas do seu ser com o destino do nosso povo, do nosso tempo, do que nós somos. De alguma forma, na descoberta da personalidade do herói, existe o desejo do homem de cada sociedade e civilização em descobrir o que é, quem eu sou. Eu olho para o herói, para o grande herói da minha pátria ou para o grande herói da minha civilização e eu tento olhar para ele, descobrir quem ele é. E na descoberta da personalidade desse herói, eu tento descobrir algo sobre a minha personalidade, certo? Fundamental. E a partir disso, então nós vamos ter uma série de heróis subsequentes que de alguma forma vão se tornar heróis porque encontraram dentro de si aquele mesmo elemento heróico que viram nos personagens que lhe inspiravam. Isso é fundamental para a gente entender essa transição com a ideia do santo. Por quê? Esses heróis são de alguma forma tocados pelos deuses, sejam na sua origem, seja na sua trajetória. Os deuses de alguma forma esperam deles algo em especial, mais do que os dos demais homens, certo? E a partir então eles têm a sua vida que acaba no seu drama ou na sua tragédia se tornando uma inspiração para os homens do seu tempo. Enquanto maior os ideais ao qual os homens do seu tempo não, porque o tempo do herói é sempre um tempo um tanto intangível, um tempo dos primórdios. Mas os homens da cultura influenciada por esse sinal de heroísmo vão então buscar nele, vão buscar no herói, encontrarem o que há de grande nele mesmo. Encontrado isso, descoberta essa experiência, a própria pessoa começa a fazer a sua jornada. É um pouco daquilo que Joseph Campbell falou na questão da jornada do herói. Bom, qual é a relação disso com o cristianismo? Para quem conhece um pouco acerca do processo, e aqui eu falar propriamente da figura do santo, eu sei que essa figura não existe da maneira que eu vou explicar para os protestantes. Então eu vou fazer uma pequena parte do que pode ser dentro do mundo protestante essa figura do heroísmo. Por quê? Porque ainda que o católico, o protestante assim como o católico, não tem essa figura do santo tão presente, ele também, pelos exemplos das Sagradas Escrituras, ou até mesmo dos próprios evangelistas, de alguma forma ele também vai ter essa figura dos grandes ideais dentro daquela ótica cristã, tá? Só que é algo um pouco mais limitado e a gente vai enxergar por quê. É uma relação, dá essa impressão que dentro do cristianismo, no seu mais amplo matiz, existe um desconforto da figura, né, do protestante com todas as figuras intermediárias que são vistas muitas vezes como um perigo, certo? Para a relação pessoal com Jesus Cristo, tá? Então, quer dizer, por aí se enxerga o porquê existe também, às vezes, até uma resistência de alguns grupos protestantes com os próprios heróis do mundo clássico e com a própria mitologia clássica. Isso aqui eu não estou generalizando, certo? Eu sei que existem muitas comunidades cristãs mais antigas que não veem nenhum problema nisso e também, né, aproveitam muito, mas a gente vê nisso. Algumas comunidades, inclusive pentecostais e neopentecostais, às vezes olham para os mitos antigos e para os antigos deuses e acabam olhando com algum ranço até mesmo para isso. Porque parece que é mais um elemento que está desviando o foco da figura central de Jesus Cristo. Já a compreensão do catolicismo ela é diferente em relação a isso. E nós vemos nisso aí um claro sinal, não só do elemento da revelação, certo? E aqui nós estamos falando muito no âmbito cultural também, não estamos falando somente no âmbito teológico. Não é simplesmente porque houve a revelação de que existe uma comunhão dos santos e uma intercessão mútua e assim por diante. Mas porque o mundo cristão que nós estamos abordando, que é esse mundo de contato com esse patrimônio pagão, certo? Vai procurar absorver tudo aquilo que há de bom, certo? E descartar o que há de ruim, que é inconciliável com o evangelho. Muito naquela nota de São Paulo de, né, tudo o que for bom,
louvável, digno, né, e assim por diante, deve ser o objeto da nossa dedicação. E existem muitas coisas boas e louváveis e dignas dentro do mundo pagão anterior ao Evangelho, né? Inclusive nós podemos ver isso dentro da própria carta do Papa São João XXIII, Veterum Sapientia, onde ele no seu primeiro capítulo já vai dizer que os cristãos sempre viram as grandes monumentos literários da antiguidade como uma preparação de ânimos para o Evangelho e a semente do Verbo. Então, quando a gente está olhando para os heróis clássicos, nós não estamos olhando, pelo menos do ponto de vista católico, né, e ortodoxo, acredito eu também, e também acredito que isso parte das comunidades protestantes mais tradicionais, nós não estamos olhando para algo que nos é estranho ou indiferente, porque muito da busca desses heróis e das sociedades que se projetaram nesses heróis são buscas que nós cristãos também temos. Só que nós acreditamos que nós recebemos o meio de realizar o sentido dessa busca, porque Cristo veio realizar. Dentro do processo de canonização, existe uma coisa que é a questão de perceber se aquele candidato, a primeira parte do processo é ver se tem cabimento, permitir o começo de um processo de canonização daquela pessoa, se tem, porque a pessoa recebe o título de servo de Deus. A partir desse momento deve ser uma investigação da vida dessa pessoa, para saber se ela viveu as virtudes cristãs em nível heróico. Então nós vemos aí o surgimento de novo da figura do herói. E o que é viver essas virtudes cristãs em nível heróico? Viver com uma tal perfeição e constância que a igreja vê claramente que esse sujeito só conseguiu viver assim porque ele foi tocado por Deus. Porque nele agiu extraordinariamente a graça de Deus, ou melhor, porque ele permitiu de maneira extraordinária que a graça agisse nele. Eu não posso chamar de virtude heróica meramente aquilo que são atos de bondade ou qualquer coisa que o valha, que os seres humanos conseguem atingir naturalmente através de um certo esforço, muito próximo daquilo que nós chamaríamos de estoicismo relacionado com a escola filosófica, certo? Não, assim como nós chamávamos de heróis no passado, aqueles homens e mulheres que foram tocados especialmente pelos deuses e que com os deuses, né, conseguiram realizar coisas prodigiosas, assim também ao olhar para o santo, a igreja só vai considerar que esse homem e essa mulher pode ser canonizado quando ver nela uma vivência das virtudes que só era possível porque ali agia com uma liberdade extraordinária a graça de Deus. Ou seja, essa pessoa passou a ser, naquele mundo, presença de uma ação extraordinária do divino. E a partir desse momento a pessoa recebe o título então de venerável. Depois de venerável, ela vai ser beatificada, primeiro milagre, segundo milagre canonizado. Então ela se torna venerável. Quando eu digo que alguém é o venerável fulano de tal, eu sei que esse homem é um homem que recebeu da igreja a anuência de que ele viveu as virtudes cristãs em um nível heróico, certo? E as virtudes naturais também, que mesmo sendo virtudes naturais, elas alcançam um nível sobrenatural pela vivência do sujeito, certo? E aí nós chegamos no grande ponto, nós vamos ter que aprofundar isso também no próximo episódio, né? Então vai ter uma parte 2 desse nosso episódio, que é o quê? O santo, ele, por ser alguém aonde Deus age com uma liberdade extraordinária, ou mais do que isso, quando nós falamos do santo, nós estamos falando de alguém que durante o período da sua vida chegou a um momento de completa associação à vontade de Deus, certo? Nesse homem chega um determinado momento que tudo que é ele é Deus também. Ou seja, a personalidade dele não se apresenta mais sem a anuência da vontade divina. Esse homem colocou toda a liberdade dele, e isso tem que ficar muito claro, porque nisso se distingue completamente a figura do santo da figura do herói. O herói clássico, ele é semelhante ao santo porque ele é tocado por um poder que o transcende, mas ele é completamente diferente porque de alguma forma o herói clássico, que é muitas vezes um herói trágico, ele é enredado por algo ao qual ele muitas vezes não tem um controle, enquanto mais ele se debate como numa teia de aranha,
mais ele se enreda naquele destino, e ao fim e ao cabo ele acaba sendo uma manifestação do poder dos deuses, mas ficamos no lusco-fusco se ele também não é uma manifestação, de alguma forma, de um capricho divino, certo? Isso fica sempre na dúvida. Já dentro do senso cristão é muito diferente. O cristão poderia, esse santo poderia ter optado por qualquer outra vida, mas ele percebeu qual o sentido último da vida dele. Chegar à liberdade através daquilo que é o fim da liberdade. O fim da liberdade é a aquisição do bem. Ou seja, o homem foi feito livre por Deus para que por seus próprios esforços, para que livremente pudesse chegar ao bem. Chegando ao conhecimento do bem, vivesse a paixão própria que o bem causa, que é o amor. Deus, que é o bem supremo, causa no santo o amor supremo. O conhecimento de Deus se dá através de uma vida em busca. Mas essa busca só pode se dar na liberdade. Por isso que o santo não é santo porque foi colocado dentro de um destino fatal, né? Mas ele percebeu que seria fatal a sua vida se não buscasse o bem durante toda a sua trajetória. E nisso, como ele se vê limitado, ele precisa dessa ascensão divina. Ou seja, Deus pega essa liberdade, esse sujeito pega e diz assim: Senhor, eu percebo, livremente, eu percebo que tu és o bem supremo. E eu quero isso. Livremente eu submeto a minha personalidade, que é essa força que distingue o homem dentre todas as outras criaturas criadas, e inclusive o distingue de Deus, porque ao contrário dos orientais, o cristianismo não pensa que a personalidade do homem se dissolve no grande ser, como a gota que se dissolve no oceano. Deus sempre será Deus e eu sempre serei eu, mesmo que numa comunhão perfeita, que inclusive encontra o seu símbolo no matrimônio, né? Ou seja, sempre vai haver essa distinção, mas eu quero que a minha personalidade seja, na verdade, a manifestação do Deus no meu tempo. Ou seja, o santo, ele acaba sendo um homem que tem diante de si um portal na sua alma, no seu coração. E ele diz assim: Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração para que através de mim você entre então em contato com todos aqueles que entram em contato comigo. Então, aí a gente começa a entender a amplitude do fazer cristão a partir da presença do santo na sociedade. Porque os homens precisam ser ensinados intelectualmente, mas como nós não somos só por espíritos inteligentes, precisamos ser ensinados também por um exemplo prático ao qual olharmos. E o santo manifesta em cada tempo em que aparece aquilo que Deus espera não só dele, mas da sociedade inteira onde ele está. Através do portal que se torna o coração de um santo, Deus entra naquele tempo, certo? O Cristo entra naquele tempo. E então, em cada tempo, nós vamos ter São Francisco foi a figura de Cristo, né, para o século XIII. São Domingos foi a figura de Cristo para o século XIII. Rodrigo, duas figuras de Cristo no mesmo século, quem dera tivéssemos milhares de figuras de Cristo no mesmo século. Porque nós temos milhares de atividades humanas. Eu preciso de muitas figuras que ensinem como é que Cristo seria se fosse médico. Eu preciso de muitas figuras de Cristo que me ensinariam como Cristo seria sendo pai de família. Sim, isso eu sei que não está dentro do plano do Senhor, né, que o Cristo histórico, né, tivesse família e tudo mais. Sabemos disso. O Senhor foi celibatário, né, foi pobre, obediente, virgem, né, até a morte. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que todas as verdades honestas são santificadas e configuradas a Cristo. E Cristo exerceu uma verdadeira paternidade espiritual com todos os homens, né? Apesar que a gente sabe que o Pai é a figura do Pai, mas não é isso que eu quero dizer. Cristo, verdadeiramente, ele exerceu e exerce conosco uma paternidade no sentido de que ele o seu exemplo e a sua palavra nos forma, nos educa, nos ensina, né? E o Pai é isso também para os seus filhos, mestre verdadeiro, mestre pela palavra e, sobretudo, mestre pelo exemplo, né? Então nós temos essa realidade e nós precisamos dessas portas, né, em cada momento, que abram-se para que a figura de Cristo possa ser novamente compreendida e amada nos tempos em que vivemos. E essa figura é o santo, por isso o impacto cultural dele é fundamental, certo? Para terminar esse episódio, vale a pena lembrar, né, que o cura d'Ars, um dos maiores santos que nós tivemos na história da cristandade, teria sido acossado por um endemoniado, e esse endemoniado teria dito que um pequeno número de homens como ele acabariam com o reino do demônio sobre a terra.
E eu não vou falar o número porque eu tenho certeza, mas é coisa de o dedo de uma mão. Se eu não me engano, ele diz assim, mais 3 como tu acabariam com o meu reino sobre a terra. Esse é o poder do santo, esse é o impacto do santo. Ele abre, né, uma porta que só ele pode abrir, que Deus deu liberdade aos homens para abrir e fechar. E por essa porta Deus passa. Não porque Deus se limita a isso, mas Deus quis, né, se submeter à liberdade dos homens e, né, nos convida a usar bem essa liberdade. Então ficamos por aqui, aguardamos você no próximo episódio. Nossa conversa, a segunda parte da nossa conversa sobre os impactos do santo na cultura e no aprendizado de qual é o gênio do cristianismo. Até lá!